Olha aí, pessoal, eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando que o Tesouro já tinha jogado a toalha da questão fiscal no Brasil, né? De forma específica 2025, 2026, mas a gente entende que o atual ano 2024 também já foi para as cucuias. Em breve vamos ter dados consolidados a esse respeito que vão reforçar, ou confirmar, melhor dizendo, essa nossa suspeita, né? Mas realmente o Fernando Haddad aqui está com um discurso bem diferente daquele que ele vinha sustentando há alguns meses a respeito da questão fiscal, do arcabouço fiscal, que é muito bonito, muito bem feito, vai melhorar o Brasil, etc, né? Será que isso aqui já é um reflexo da reunião ministerial que o Lula teve, né? Até gente chorando na reunião foi visto, foi observado lá. Será que o Fernando Haddad teve a orelha dele puxada de alguma forma pelo Lula? Não sei, o fato é que ele deu um monte de declarações a esse respeito, um monte de notícias que a gente poderia falar logo na sequência dessa reunião aí, inclusive falando o seguinte, que a reforma do imposto de renda, ao contrário do que o governo Lula havia afirmado anteriormente, e ele também, vai demorar muito mais para ser feito, se é que vai ser feita, né? Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Fernando Haddad disse o seguinte, hoje, terça-feira, dia 19, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, deve ir ao ar aí, se tudo der certo, se Deus quiser, no dia 20, né? Então, ele afirmou o seguinte aqui a respeito do arcabouço fiscal, defendendo, mas nem tanto, né? Defendendo pero no mucho, né? Afirmou o seguinte, estamos diante de um novo marco fiscal que, a julgar pela análise dos principais organismos internacionais e das agências de risco, coloca este país numa trajetória de equilíbrio no médio prazo, porque também ninguém faz mágica de colocar o país numa trajetória de equilíbrio depois de tudo que nós vivemos nos últimos anos, né? Tá legal. Aqui é um poço de bobagens que o Fernando Haddad falou aqui, que é até difícil a gente saber por onde começa, né? Vamos por partes aqui, de fato. E aí, olha, eu acho muito engraçado isso. Acontece com frequência em governos petistas. Eu lembro disso lá atrás, na época lá do Jobim, né? Do Tom, sei lá, um desses caras aí que era acho que era o presidente do Banco Central na época da Dilma, né? Que agiu da seguinte forma a respeito da taxa de juros, né? Em determinada ocasião. Ele falou, o pessoal do Fed fez uma análise da economia brasileira e aí eles falaram que a taxa de juros deveria estar mais alta. Alguma coisa assim. E aí, na reunião seguinte, o Banco Central foi lá e aumentou o Copom, né? Foi lá e aumentou a taxa de juros, dizendo que o relatório do Fed tinha falado isso, né? Caramba, faz o seu relatório, poxa, apresenta o seu resultado, faz a sua análise. Você é presidente do Banco Central, vai ficar ouvindo o que o Banco Central dos Estados Unidos acha que é melhor para o Brasil? Pô, toma aí a sua iniciativa. E aí é mais ou menos o que o Fernando Haddad está fazendo aqui, porque olha só, a julgar pela análise dos principais organismos internacionais e das agências de risco, você precisa da agência de risco falar que o Brasil tá bom, que o FMI fale isso, né, que o Banco Mundial, faz você a sua análise, né? Fala, não, nós estamos vendo os números aqui, o país está caminhando, tá beleza, tá voando o Brasil aqui, né? Faz sua própria análise, você não tem competência para isso, não tem capacidade, sua equipe econômica não dá conta, né? Vocês estão com todos os números aí e não são capazes de afirmar que o Brasil tá bem, talvez seja porque não está, né? Mas é ridículo o cara terceirizar aí a análise da situação econômica brasileira, né? Mas ele diz que esse marco fiscal coloca o país numa trajetória de equilíbrio, né? Vou chegar no médio prazo já. Mas trajetória de equilíbrio com o atual marco fiscal. Alguém precisa me dizer em que momento, né, em que circunstância o arcabouço fiscal é superior ao teto de gastos que havia antes, né? É claro que o pessoal vai falar, não, porque o teto de gastos limitou a expansão de investimentos por parte do governo, na educação, na saúde e tudo mais. Ok, nem vou discutir esse ponto. A questão é, isso não tem nada a ver com situação fiscal. Fernando Haddad está elogiando o ponto fiscal do arcabouço. Não é porque o governo vai poder gastar mais, porque vai ter mais educação, mais infraestrutura, mais PAC, mais corrupção. Nada disso, ele está falando do ponto fiscal. Em matéria fiscal, como que você ter um teto de gastos que limita, coloca ali, fala, daqui não pode passar, um teto de gastos muito mais restritivo
que inclusive coloca como sendo crime de responsabilidade a meta fiscal não ser atingida pelo presidente da República, como que esse cenário pode ser pior, inferior ao arcabouço fiscal que sequer responsabiliza o presidente, né? Do ponto de vista fiscal, não há o que se discutir. O arranjo anterior era muito melhor, era o que o Brasil precisava para continuar crescendo de uma forma sustentável aí. Infelizmente, o governo Lula no poder, a coisa iria desandar, é claro, né? E aí ele já fala da questão do médio prazo, né? Ou seja, tá falando aqui que não vai ter nada para já. O resultado fiscal vai ser um desastre nesse ano. É basicamente o que ele está falando, e ele diz porque também ninguém faz mágica de colocar o país numa trajetória de equilíbrio depois de tudo que nós vivemos nos últimos anos, né? O que nós vivemos, cara pálida, nos últimos anos? Superávit fiscal? É isso que nós vivemos? Esse é o problema que vocês têm que superar, que têm que corrigir, né? Temos que fazer mágica porque o governo anterior entregou um resultado positivo e nós não estamos dando conta de fazer. Eu entendo a coisa nesse sentido aqui, realmente. É uma coisa ridícula o que o Fernando Haddad está falando aqui, patética, sem dúvidas, né? Mas eu acredito que ele já sabe que os resultados a serem apresentados agora, dia 22, né? Sexta-feira, a gente vai ter assunto bom para comentar aqui, com certeza, né? O governo vai publicar esse relatório aqui de avaliação de receitas e despesas e as estimativas já apontam para um déficit de 20 bilhões de reais, meu amigo. Isso aqui bimestral. Eu gosto de extrapolar para o ano todo para a gente saber o tamanho do buraco, né? Se isso aqui for extrapolado para todos os 6 bimestres do ano, 120 bilhões de reais de déficit no ano de 2024, né? A promessa do governo é zero. O mercado está projetando aí 80 bilhões, né? Olha o tamanho do buraco que a coisa está se caminhando de fato. E eu acho que realmente Fernando Haddad já sabe desses dados aí e está preparando o terreno, né? Estima-se aqui que o governo teria que bloquear até 15 bilhões de reais por conta desse déficit aqui e tudo mais. A verdade é o seguinte, né? O governo está preparando esse cenário e também está preparando o cenário de aumento de impostos. Embora o governo não consiga fazer isso, Lula, o Haddad, o Congresso Nacional, felizmente, está muito resiliente em matéria de liberar, abrir a porteira para o governo Lula, né? Ok, passaram o arcabouço fiscal, passaram a reforma tributária, mas várias outras coisas foram bloqueadas aí. Então, por conta disso, o governo vai ter que se pautar naquilo que realmente ele consegue, por exemplo, a tabela do imposto de renda aí, que está defasada há séculos, há milênios aí e tudo mais, e falou de fato aqui que ele minimizou a questão de não enviar aqui o projeto de lei propondo a reforma da renda aí, tributação de renda e tudo mais aí, né? Falou o seguinte, que tem um prazo aí de 90 dias para enviar a questão, até porque isso tudo vai entrar no novo arcabouço, aliás, na reforma tributária, tem muita coisa para ser regulamentada, uma bagunça total, teria um prazo de 90 dias, um prazo que termina hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Mas, de fato, eles não vão conseguir apresentar isso logo. Ele falou, não, mas não tem problema, é o prazo constitucional aí, mas ninguém liga para a Constituição, realmente a coisa não vai acontecer, não vai funcionar. Isso aqui se aplica também, de fato, à questão do imposto de renda e até a questão mesmo lá da folha de pagamento, né, da desoneração da folha de pagamento para 17 setores que o governo aí está tentando de todas as formas revogar isso, mas o Congresso Nacional, felizmente, está muito resiliente nesse sentido aí, né? Então, o Fernando Haddad tentou sair pela tangente falando que não, o Lula cumpriu a promessa dele, porque ele fez aí o reajuste da tabela, colocou aí o pessoal que recebe 2 salários mínimos novamente na faixa de isenção, aumentou a faixa de 2.640 para 2.824. Beleza, Haddad, ele fez isso mesmo com um mês de atraso, propositalmente. Vocês sabiam que precisava fazer isso para janeiro, não fizeram para ganhar mais dinheiro, arrecadar mais dinheiro, né? E de fato conseguiram fazer isso, roubar um pouquinho mais de dinheiro de alguns trabalhadores que receberam uma mixaria por mês, né? Só que a verdade é, em primeiro lugar, a tabela do imposto de renda está defasada há muito tempo, essas alíquotas superiores aí a partir da faixa de isenção não são reajustadas desde 2015, tem quase uma década que isso está parado e vai chegar em uma década porque o governo não vai mudar isso esse ano aqui, né? E isso então, por um lado, essa tabela tem que ser reajustada porque é uma sacanagem ela não ser reajustada. Por outro lado, o Lula prometeu na campanha eleitoral não isenção para quem ganhar 2 salários mínimos, prometeu isenção
para quem ganhasse até R$ 5.000, que é mais ou menos o valor aí da faixa de isenção se a tabela tivesse sido plenamente ajustada de lá para cá. Obviamente, isso é uma renúncia fiscal enorme para o governo Lula, que já está todo enrolado, já está todo estourado. Não vai abrir mão disso, com certeza. O Lula não vai abrir mão disso, o Haddad muito menos. Então, isso aqui é uma promessa de campanha do Lula que já foi para as cucuias, né? Ninguém duvida disso realmente, que a coisa foi para o saco, de fato. Mas eu entendo este comentário aqui do Fernando Haddad, então, assumindo que o seu arcabouço fiscal não é grandes coisas e não vai conseguir resolver o problema imediato do Brasil, eu acredito que isso aqui se deve a um cenário econômico ruim que vai ser apresentado no primeiro relatório aí, contrariando as previsões iniciais do Ministério da Fazenda do Fernando Haddad, do Ministério do Planejamento lá da senhora Simone Tebet também, né? Essa é a leitura que eu faço e que me ajuda a entender essa fala completamente deslocada, completamente divorciada da realidade que o Fernando Haddad falou. De onde que ele tirou essas informações? O arcabouço fiscal melhor? O governo anterior fez algo ruim, pior, então temos que arrumar a casa? Faça-me o favor, Fernando Haddad. A essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que o resultado econômico ruim, o resultado fiscal ruim que for apresentado pelo governo Lula é culpa integralmente do atual governo. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.